Vamos ver essa questão da banca CESP-Cebrasp sobre o fluxo de caixa das atividades operacionais, método direto. Uma empresa contratou seguros no valor de R$ 210 em 1º de setembro de 2019 e apresentou as seguintes informações em 30 de setembro de 2019. Então aqui ela vai mostrar os saldos iniciais e finais da conta de despesa de seguros, que inicialmente tinha zero e apresentou um saldo final de R$ 320. Seguros antecipados que tinham saldo inicial de R$ 300 e o saldo final de 190. Seguros a pagar tinham um saldo inicial de R$ 80 e um saldo final de R$ 130. Consoante essas informações, assinale a opção que indica o montante que deve ter sido evidenciado na demonstração do fluxo do disponível a título de pagamento de seguros no mês de setembro de 2019. Então, essa questão aqui, ela abordou de uma maneira diferente o fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método direto. Normalmente, questões de prova que tratam do método direto vão buscar aquele item, o quanto foi pago, o quanto houve de fluxo de caixa, seja de saída ou de entrada daquele item. Então, nesse ponto, a questão é igual a tantas outras. Ela vai perguntar, né, o quanto foi pago de seguros naquele período, que foi setembro de 2019. Mas o que ela tem de diferente aqui é que ela colocou o que? Outros fatores a mais ali de seguros antecipados. Porque normalmente essas contas a gente tem o que? O a pagar, e aí é bem simples, a gente pega o saldo inicial da conta a pagar, fosse, sei lá, salários a pagar, por exemplo. A gente soma as despesas do período e subtrai o que foi pago, que é o que a gente quer achar, e essa conta vai ser igual ao saldo final da conta a pagar, no meu exemplo, salários a pagar. Mas nessa questão, o que ela trouxe de diferente foi os seguros antecipados, porque tem um ciclo, né? O que acontece? A empresa paga antecipadamente os seguros e aí ele vai para uma conta chamada seguros antecipados. E depois, ao longo do tempo, ela é transferida para o resultado. Mas aqui nessa questão, o segredo para a gente resolver sem nenhum problema é montarmos os razonetes de tudo que foi, né, informado aqui, os saldos iniciais e finais, e a gente vai ver a sequência do que aconteceu para descobrir o quanto saiu de caixa e equivalentes de caixa a título de seguros, porque é isso que a questão nos pede. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, né, nos razonetes os saldos que constavam no enunciado. Então, seguros antecipados tinham um saldo inicial de R$ 300 e um saldo final de R$ 190. Seguros a pagar tinham um saldo inicial de R$ 80 e um saldo final de R$ 130. Despesa de seguros foi zerada, começou o período zerada e tem um saldo final de R$ 320. E o que a gente quer saber é o quanto saiu de caixa e equivalentes que foi pago a título de seguros. Então, o que é preciso a gente entender aqui, olha, que os seguros antecipados, esse R$ 300 aqui, saiu do caixa, mas em período anterior, porque ele iniciou setembro com R$ 300, então ele foi pago antes de setembro, R$ 300. E o que acontece aqui? Mês a mês vai haver a transferência do seguro relativo ao tempo, né? Então, o seguro de um mês, a despesa de um mês vai ser transferida do ativo, seguros antecipados, para a despesa de seguros. Se ele começou o período com R$ 300 de saldo de seguros antecipados e terminou com R$ 190, quer dizer que houve uma transferência de R$ 110 daqui de seguros antecipados para a despesa de seguros.
Então, por isso a gente creditou seguros antecipados R$ 110 e debitou despesa de seguros R$ 110. Então, está aqui. A despesa de seguros começou o período zerada, foi transferida para ela R$ 110, que veio de seguros antecipados, e ela terminou com saldo de 320. Tá? Se ela terminou com saldo de 320, é porque a gente tem que debitar ainda uma despesa de seguros de R$ 210, tá? Porque R$ 110 que veio de seguros antecipados, mais esses 210, chegamos ao saldo final de 320. Agora, esse R$ 210 que veio para a despesa de seguros, não é o antecipado, que foi só 110. Ele veio da onde? De seguros a pagar. Foi a contrapartida de seguros a pagar, né? Então houve uma despesa de 210 que a princípio a gente considera que não foi paga e que ela foi lá para seguros a pagar. Então 210 aqui em seguros a pagar. Bom, seguros a pagar, ele tinha um saldo inicial de 80, depois nós creditamos 210, que foi essa diferença aqui da despesa de seguros, e vamos chegar num saldo final de R$ 130. Ou seja, 80 mais 210 tem 290. Para ele chegar no saldo credor de 130, é preciso debitar 160. Quer dizer o quê? Essa parcela aqui que a gente debitou de seguros a pagar, R$ 160, é o que foi efetivamente pago. Por isso que ele diminuiu o saldo de seguros a pagar, que ele estava originalmente com R$ 290, ele foi reduzido para R$ 130, justamente porque foi pago o quê? R$ 160, que saiu de caixa e equivalentes. E este aqui é a resposta que a gente procura, né? O quanto foi pago a título de seguros no mês de setembro. É justamente o que saiu de caixa equivalentes, R$ 160. Portanto, né, consoante essas informações, assinale a opção que indique o montante que deve ter sido evidenciado na demonstração do fluxo do disponível a título de pagamento de seguros no mês de setembro de 2019. Então, resposta alternativa B, R$ 160. Tá? E aí, ficou mais fácil saber como resolver essa questão. Como eu falei, ela é diferente porque ela exigiu um conhecimento a mais. Agora, o segredo para se resolver essas questões de fluxo de caixa, método direto, é saber como é a contabilização de cada um desses eventos e aí a gente consegue determinar, tá, o quanto saiu de caixa ou o quanto entrou de caixa. É conhecendo os lançamentos desses eventos. Então, fico por aqui, bons estudos e até uma próxima oportunidade.